Meu marido me deu uma viagem de férias, mas disse que não poderia ir comigo. Quando voltei, descobri que minha casa havia sido vendida e minha conta estava zerada. Minha mala caiu no chão quando vi o cadeado na porta da minha própria casa. Não podia ser verdade. Passei a mão trêmula pela fechadura que eu conhecia há 15 anos, mas agora havia algo diferente ali. Um papel colado na porta dizia: propriedade vendida. Favor não entrar sem autorização. Deixa eu voltar um pouco para você entender como cheguei até aqui. 3 semanas atrás, eu estava na cozinha preparando o jantar, quando Ricardo chegou do trabalho com aquele sorriso que eu não via há meses. Meu marido era um homem sério, daqueles que guardavam as emoções para si. Por isso, quando ele entrou em casa com flores e um envelope na mão, meu coração deu um pulo. Marina, amor, precisamos conversar, ele disse, e meu estômago gelou. Depois de 15 anos de casamento, eu sabia que essa frase nunca trazia boas notícias. O que foi? Perguntei, largando a colher de pau na pia. Ele se aproximou e me entregou o envelope. Abra. Dentro havia uma passagem de avião. Uma viagem de 2 semanas para a praia, tudo pago. Olhei para ele sem entender. Você tem trabalhado tanto na loja, cuidando da sua mãe, da casa. Merece descansar, Ricardo disse, segurando minhas mãos. Eu sei que não tenho sido o melhor marido ultimamente. Estou sempre cansado, sempre preocupado com o trabalho. Mas eu te amo e quero que você saiba disso. Senti os olhos encherem de lágrimas. A gente vai viajar juntos? Ele desviou o olhar. Eu não posso, amor. Você sabe como está corrido no escritório. Mas vá você, leve sua irmã, aproveitem. Quando você voltar, a gente recomeça. Prometo que vou me dedicar mais a nós. Devo confessar que fiquei confusa. Por que ele não podia ir? Mas então pensei em tudo que tínhamos passado. Os últimos meses haviam sido difíceis. Ricardo chegava tarde, falava pouco, vivia grudado no celular. Eu mesma estava exausta, cuidando da loja de roupas que herdei da minha avó, visitando minha mãe no hospital toda semana, mantendo a casa em ordem. Eu não sei, Ricardo, deixar você aqui sozinho. Por favor, Marina, faça isso por nós. Você precisa descansar para voltarmos a ser felizes. Liguei para minha irmã Ana naquela mesma noite. Ela ficou animada com a ideia, mas também achou estranho Ricardo não ir junto. Marina, você tem certeza de que está tudo bem com vocês? Ela perguntou preocupada. Está sim. Ele só está estressado com o trabalho. Isso vai nos fazer bem. Nos dias seguintes, Ricardo foi atencioso como não era há tempos. Me ajudou a arrumar a mala, comprou um vestido novo para eu levar na viagem, até me levou para jantar fora 2 dias antes de eu viajar. Vai ser bom para nós. Você vai ver, ele repetia. Na manhã da viagem, ele me levou até o aeroporto. Me abraçou forte e disse no meu ouvido: Eu te amo, Marina. Nunca esqueça disso. Também te amo. 2 semanas passam rápido. Ele sorriu, mas havia algo estranho naquele sorriso. Algo que eu não conseguia decifrar. A viagem com Ana foi maravilhosa. Praia, sol, conversas até de madrugada. Tentei ligar para Ricardo algumas vezes, mas ele sempre estava ocupado ou a ligação caía. Mandava mensagens curtas. Está tudo bem aqui. Aproveite. Achei estranho, mas Ana disse que eu estava sendo paranoica. Deixa o homem em paz, Marina. Você está de férias. No último dia tentei ligar mais uma vez. A ligação não completou. Mandei mensagem, mas não obtive resposta. Um frio percorreu minha espinha. Ana, acho que algo está errado. Relaxa. Ele deve estar trabalhando. Mas aquele mal-estar não me deixou aproveitar o último dia. Passei a tarde checando o celular, mandando mensagens que não eram respondidas. No dia seguinte, pegamos o avião de volta. Durante todo o voo tentei me acalmar. Talvez o celular dele tivesse quebrado. Talvez ele estivesse resolvendo algum problema e me ligaria assim que eu chegasse. Ana me deixou em casa. Quando o carro dela dobrou a esquina, foi que eu vi. O jardim estava diferente. As flores que eu havia plantado não estavam mais lá. A grama estava mais alta. Achei que Ricardo não teve tempo de cuidar, mas quando me aproximei da porta, meu mundo desabou. O cadeado. O papel. Propriedade vendida. Minhas pernas fraquejaram. Tentei a chave na porta, mas não funcionava. Corri para os fundos, mas a porta da cozinha também tinha um cadeado novo. Peguei o celular com mãos trêmulas e liguei para Ricardo. Fora de área. Mandei mensagens. Ricardo, o que está acontecendo? Por que tem um cadeado na nossa casa? Nada. Liguei para os vizinhos. A dona Cláudia, que morava na casa ao lado há 20 anos, atendeu. Marina, você voltou?
Achei que vocês tinham se mudado. Como assim, dona Cláudia? O que a senhora está falando? Ricardo esteve aqui há uma semana com uma moça. Disse que vocês tinham vendido a casa e estavam se mudando para outro estado. Levaram tudo, Marina. Caminhão de mudança e tudo. Senti o mundo girar. Uma moça? Que moça? Uma moça jovem, loira. Ela estava ajudando ele com as caixas. Pensei que fosse da família. Desliguei sem conseguir dizer mais nada. Com as mãos tremendo, abri o aplicativo do banco no celular. A conta estava zerada. Não, pior que zerada. Estava negativa. Ele tinha usado o cheque especial. Nossa conta conjunta, que tinha o dinheiro da loja, as economias de anos, tudo o que construímos juntos, não havia nada. Caí sentada na calçada, em frente à casa que não era mais minha, segurando uma mala com roupas de praia, enquanto a realidade me atingia como um soco. Ricardo tinha planejado tudo. A viagem, as palavras bonitas, o carinho falso, tudo para me tirar do caminho enquanto ele destruía minha vida. E eu, feito uma tola, tinha acreditado em cada palavra. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada na calçada. Dona Cláudia veio com um copo d'água e me ajudou a levantar. Entra aqui, filha. Você não pode ficar aí na rua desse jeito. Sentei no sofá da casa dela, ainda sem conseguir processar o que estava acontecendo. Minha cabeça girava com 1000 perguntas. Como ele conseguiu vender a casa? A casa estava no nome dos dois. Como ele esvaziou a conta sem eu saber? Como eu não percebi nada? Dona Cláudia, a senhora viu mais alguma coisa? Qualquer detalhe? Ela coçou a cabeça, pensativa. Olha, Marina, eu vi que ele estava apressado. Ficou uns 3 dias indo e voltando com caixas. Aquela moça estava sempre com ele. Eles pareciam próximos demais, sabe? Eu até comentei com meu marido que achei estranho, mas pensei que talvez fosse só minha imaginação. Próximos demais. As palavras ecoaram na minha cabeça. Claro, não era só sobre o dinheiro. Tinha outra pessoa. 15 anos de casamento. E ele tinha me trocado e roubado ao mesmo tempo. Liguei para Ana. Ela atendeu no primeiro toque. Mari, já chegou em casa? Como está o Ricardo? Ana, preciso de você. Agora. Minha voz saiu embargada. 20 minutos depois, minha irmã estava na casa de Dona Cláudia. Quando contei tudo, ela ficou branca. Aquele miserável. Como ele pôde fazer isso com você? Não sei, Ana. Não sei de nada. Minha vida inteira desapareceu enquanto eu estava tomando sol na praia. Ana pegou meu celular. Vamos na delegacia agora. Isso é crime, Marina. Ele não pode simplesmente vender uma casa que é sua também e sumir com seu dinheiro. Passamos o resto da tarde na delegacia. O delegado me ouviu com atenção, mas suas palavras não me trouxeram muito conforto. Senhora Marina, vou registrar o boletim de ocorrência, mas preciso ser honesto com a senhora. Esses casos entre casais são complicados. Se a casa e a conta estavam em nome dos dois, tecnicamente ele tinha direito de acessar. A questão é provar que houve má-fé. Má-fé? Ele me mandou para uma viagem para eu não perceber o que ele estava fazendo. Isso não é má-fé? Eu entendo sua indignação e vamos investigar. Mas enquanto isso, a senhora tem onde ficar? Olhei para Ana, que imediatamente disse: ela fica comigo. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da casa da minha irmã, não consegui dormir. Peguei o celular e fui olhar as redes sociais de Ricardo. Ele havia bloqueado todos os perfis. Tentei procurar algum vestígio dele, mas era como se tivesse sido apagado da internet. Lembrei da loja. Minha loja. Pulei da cama e corri até a sala onde Ana estava assistindo televisão. A loja, Ana! Eu preciso ver a loja. Mari, são 11 da noite. Eu preciso saber se ele fez alguma coisa com a loja. Ela suspirou. Pegou as chaves do carro e me levou. Durante todo o trajeto, rezei em silêncio para que ao menos minha loja estivesse intacta. Era tudo que eu tinha da minha avó. Meu ganha-pão. Minha história. Quando chegamos, senti as pernas fraquejarem novamente. A placa da loja não estava mais lá. As vitrines estavam vazias. Um papel na porta dizia: encerrado. Não, não, não. Comecei a bater na porta, como se isso fosse mudar alguma coisa. Ana me segurou pelos ombros. Marina, para. Vamos descobrir o que aconteceu amanhã com calma. Mas eu não tinha calma. Liguei para Carla, minha funcionária, a essa hora mesmo. Ela atendeu sonolenta. Marina, você voltou? Carla, o que aconteceu com a loja? Houve um silêncio do outro lado. Você não sabe? Não sei de nada. Por favor, me conta. Ricardo apareceu aqui faz uma semana. Disse que vocês tinham decidido fechar a loja.
que iam abrir um negócio em outro lugar. Ele tinha uma procuração assinada por você, autorizando ele a encerrar tudo. Pagou meu acerto e disse para eu procurar outro emprego. Marina, eu achei que você soubesse. Minha voz saiu num sussurro. Eu nunca assinei procuração nenhuma. Meu Deus. Marina, eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. O documento parecia real. Tinha reconhecimento de firma e tudo. Desliguei o telefone e me sentei no chão, ali mesmo na frente da loja. Ana se sentou ao meu lado e me abraçou enquanto eu finalmente deixava as lágrimas caírem. Ele acabou com tudo, Ana. Tudo. A casa que era da família dele, mas que era nossa. A loja que era da vovó. Nosso dinheiro. Minha vida. Como ele pôde? Porque ele é um covarde, Mari. Um covarde e um criminoso. Nos dias seguintes, fui montando o quebra-cabeça. Descobri que Ricardo havia falsificado minha assinatura em vários documentos. A procuração para fechar a loja, papéis da venda da casa, até um documento dizendo que eu autorizava a transferência de todo o dinheiro para outra conta. Fui ao cartório onde os documentos tinham sido reconhecidos. O funcionário olhou minha identidade, comparou com as assinaturas e ficou pálido. Senhora, essas assinaturas são muito parecidas, mas, olhando com atenção agora, tem detalhes diferentes. Mas quando o senhor trouxe os documentos, ele apresentou uma cópia da sua identidade. Eu não tinha motivos para desconfiar. Ele trouxe quando eu estava viajando? Isso há 2 semanas, tudo planejado nos mínimos detalhes. Enquanto eu estava na praia pensando em como nossa vida ia melhorar quando eu voltasse, ele estava destruindo cada pedaço dela. Voltei à delegacia com todas as provas que consegui reunir. O delegado concordou que era grave e disse que emitiria um mandado, mas Ricardo havia desaparecido completamente. Ninguém sabia onde ele estava. Uma semana depois da minha volta, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Marina. Era a voz dele. Fria, diferente. Ricardo, onde você está? Como você pôde fazer isso comigo? Eu não te devo explicações, Marina. Te liguei só para dizer que não adianta me procurar. Já estou longe e você nunca vai me encontrar. Você roubou tudo de mim. 15 anos juntos não significaram nada? Ele riu. Um riso amargo que me arrepiou. Significaram 15 anos perdidos da minha vida. Agora eu estou recomeçando, do jeito que sempre quis, com alguém que me faz feliz de verdade. E o dinheiro da loja era da minha avó, Ricardo. Eu trabalhei anos para manter aquilo. Considera como pensão pelos anos que desperdicei ao seu lado. Ah, e não tenta me procurar. Se fizer isso, vai se arrepender. Você está me ameaçando? Estou te avisando. Esquece que eu existi e segue sua vida. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone, tremendo de raiva e impotência. Ana, que tinha escutado tudo, estava com os olhos arregalados. Ele realmente acha que vai sair impune? Olhei para minha irmã, e pela primeira vez desde que voltei da viagem, senti algo além de dor e desespero. Senti raiva. Uma raiva fria, calculada. Não, Ana, ele não vai. De alguma forma, eu vou encontrar um jeito de fazer justiça. Mesmo que eu tenha que reconstruir minha vida do zero, eu vou fazer ele pagar pelo que fez. Passei 2 semanas na casa de Ana tentando reconstruir os pedaços da minha vida. Consegui um trabalho temporário numa loja de departamentos para ter algum dinheiro. Não era muito, mas era o começo. Uma tarde, estava organizando umas caixas com minhas coisas que Ana tinha guardado quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Marina? Sou eu, Júlia. A prima do Ricardo. Júlia. Eu não falava com ela há anos, desde uma reunião de família. Por que ela estaria me ligando? Júlia, como você conseguiu meu número? Peguei com a tia Márcia. Marina, eu preciso falar com você. Pessoalmente. É sobre o Ricardo. Meu coração disparou. Você sabe onde ele está? Não é bem isso. Mas preciso te contar algumas coisas. Podemos nos encontrar? Marcamos num café perto da casa de Ana. Quando cheguei, Júlia já estava lá. Ela parecia nervosa, mexendo na xícara sem parar. Marina, eu fiquei sabendo do que aconteceu. A família toda ficou sabendo. E eu preciso te pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Ela respirou fundo. Porque eu sabia que tinha algo errado. Há uns 6 meses vi Ricardo com uma moça num restaurante. Eles estavam muito próximos, sabe? Na hora pensei em te contar, mas ele me viu e depois me ligou dizendo que era só uma colega de trabalho, que eu tinha entendido errado. Me fez prometer que não ia falar nada porque você ia ficar chateada à toa. Senti um nó na garganta. 6 meses.
Ele estava planejando isso há 6 meses. E você acreditou nele? Eu queria acreditar, Marina. Ricardo era meu primo. Eu cresci com ele. Mas quando soube o que ele fez com você, percebi que devia ter te contado. Ela puxou uma pasta da bolsa. Por isso estou aqui. Achei que isso pudesse te ajudar. Abri a pasta. Dentro havia prints de conversas, fotos e anotações. O que é isso? Depois que soube de tudo, comecei a investigar por conta própria. Tenho uns contatos, amigos que trabalham com tecnologia. A gente conseguiu rastrear algumas coisas. Essa moça que estava com ele se chama Fernanda. Ela trabalha numa empresa de turismo. Foi ela que arranjou sua viagem, Marina. Minhas mãos tremeram segurando os papéis. Ela planejou isso junto com ele desde o início? Parece que sim. Olha daqui. Júlia apontou para uma conversa. Isso é de 4 meses atrás. Eles falam sobre preparar tudo e esperar o momento certo. Li as mensagens e senti a raiva crescer dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em semanas, senti que tinha algo concreto nas mãos. Júlia, onde eles estão agora? É aí que fica interessante. Ela puxou outro papel. Eles compraram uma casa no litoral. Meu amigo conseguiu o endereço. E tem mais. Ricardo abriu uma empresa lá, no nome dele e dela. Uma pousada, sussurrei. Com o meu dinheiro, ele abriu uma pousada com ela. Marina, tem algo mais que você precisa saber. A casa que vocês tinham, Ricardo não tinha direito de vender sozinho, mesmo estando no nome dos dois. Ele falsificou sua assinatura, e isso a gente já sabe. Mas a venda não foi finalizada corretamente. Meu amigo, que é advogado, deu uma olhada nos documentos. Tem irregularidades. Olhei para ela sem entender. O que isso significa? Significa que talvez dê para reverter a venda. Ou ao menos processar e conseguir o dinheiro de volta. Mas você vai precisar de um bom advogado. Saí daquele encontro com a cabeça fervilhando. Tinha informações, tinha provas, tinha um endereço. Mas o que fazer com tudo isso? Naquela noite, mostrei tudo para a Ana. Ela ficou animada. Mari, isso é ótimo. Agora você pode processar ele de verdade. Mas eu não tenho dinheiro para um advogado, Ana. Mal tenho dinheiro para me sustentar. Ana mordeu o lábio, pensativa. E se a gente for até lá? Ir até onde? Até a casa deles. No litoral. Ver com nossos próprios olhos o que eles estão fazendo com o seu dinheiro. Ana, não sei se é uma boa ideia. Marina, você quer justiça ou não? A gente não vai fazer nada de errado. Só vamos ver, tirar fotos, coletar provas. Quanto mais evidências você tiver, melhor. Ela tinha razão. No fim de semana seguinte, pegamos o carro e fomos até o litoral. O endereço nos levou a uma área bonita, perto da praia. A pousada estava lá. Linda, reformada, com uma placa nova. Pousada Recanto do Sol. Meu dinheiro. Meu suor, transformado naquilo. O que fazemos agora? Ana perguntou. Olhei para a pousada e tive uma ideia. Vamos entrar. Como assim entrar? Mari, você ficou louca? Como hóspedes. Eles não sabem que você é minha irmã. Você faz a reserva, a gente entra, vê tudo por dentro, coleta provas. Ana me olhou como se eu tivesse enlouquecido, mas depois sorriu. Sabe de uma coisa? Vamos fazer isso. Ela fez uma reserva pelo celular para o mesmo dia. 1 hora depois, estávamos na recepção da pousada. Fernanda estava lá, sorridente, recebendo os hóspedes. Boa tarde. Vocês devem ser Ana e... Marina? Meu coração quase parou quando ela disse meu nome. Ana tinha feito a reserva no nome dela e tinha colocado meu nome como acompanhante sem pensar. Mas Fernanda não demonstrou reconhecer. Claro, ela nunca tinha me visto pessoalmente. Isso mesmo. Ana respondeu, tranquila. Que bom. Vou pegar as chaves do quarto de vocês. Meu marido já vai descer para mostrar a pousada. Marido. Ela chamou Ricardo de marido. Senti o sangue ferver. Mas respirei fundo e mantive a calma. Ricardo desceu as escadas naquele momento. Quando me viu, ele congelou. O rosto dele ficou branco. Marina? Fernanda olhou de mim para ele confusa. Você conhece ela, amor? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo tentou disfarçar, mas eu vi o pânico nos olhos dele. Não, Ela só me lembra alguém. Fernanda não pareceu convencida, mas sorriu educadamente. Ah, que coincidência. Bom, vou levar vocês para o quarto. Enquanto ela falava sobre as comodidades da pousada, Ricardo não tirava os olhos de mim. Ele sabia que eu tinha descoberto, e pelo jeito assustado dele, percebi algo importante. Ele não estava tão seguro quanto fingia estar.
Quando Fernanda finalmente nos deixou no quarto e saiu, Ana me abraçou. Mari, você conseguiu. Viu a cara dele? Ele está apavorado. Olhei pela janela do quarto. Lá embaixo vi Ricardo discutindo com Fernanda. Ele gesticulava muito, ela parecia confusa. Ele tem medo, Ana. E sabe por quê? Porque ele sabe que fez algo errado. E pessoas que fazem coisas erradas sempre deixam rastros. Peguei o celular e comecei a fotografar tudo. A pousada, os documentos que estavam num quadro na parede, os detalhes da decoração feita com o meu dinheiro. Naquela noite, não consegui dormir. Mas não era mais de desespero. Era de expectativa. Porque pela primeira vez desde que voltei daquela viagem maldita, eu não me sentia uma vítima. Eu tinha um plano. E ia fazer valer. Na manhã seguinte, Ricardo bateu na porta do nosso quarto. Ana atendeu enquanto eu ficava escondida no banheiro com o celular gravando tudo. Olha, eu sei quem vocês são, ele disse, a voz tensa. Sei que Marina está aí. Preciso falar com ela. Então fala, respondi saindo do banheiro. Ele entrou no quarto e fechou a porta. Parecia cansado, nervoso. O que você quer, Marina? Dinheiro? Porque eu não tenho? Tudo que tinha foi investido aqui. Eu ri. Um riso sem humor. Tudo que você tinha? Ricardo, era o meu dinheiro. Da minha loja. Da nossa casa. Você roubou a minha vida inteira. Eu não roubei. Nós éramos casados, o dinheiro era nosso. Casados? Minha voz saiu alta. Você me mandou para uma viagem para eu não perceber que você estava destruindo tudo. Falsificou minha assinatura. Isso não é casamento, Ricardo. É crime! Ele passou a mão pelo rosto. Escuta, eu sei que fiz errado. Mas eu não era feliz, Marina. Você não via? Eu estava sufocado naquela vida. Então era só ter pedido o divórcio. Como gente adulta, não precisava me roubar. Se eu pedisse divórcio, ia ter que dividir tudo. Ia perder metade. Eu precisava do dinheiro todo para começar de novo. Olhei para ele com nojo. Então você confessa? Que planejou tudo para ficar com tudo? Ele percebeu o erro tarde demais. Eu estava gravando. Ele viu meu celular na minha mão e ficou pálido. Você está gravando? Cada palavra. E não sou só eu. Ana também está gravando. E sabe o que mais? Já mandei cópia de tudo para um advogado. E para a polícia. E para o delegado que está cuidando do meu caso. Ricardo cambaleou e sentou na cama. Marina, por favor. Fernanda está grávida. A gente vai ter um filho. Não faz isso. Senti como se tivesse levado um soco. Grávida. Ele ia ser pai com outra mulher, usando o dinheiro que roubou de mim. Mas ao invés de me abalar, aquilo me deu mais força. Parabéns, Ricardo. Espero que você pense bem em como vai criar esse filho quando estiver respondendo por apropriação indébita, falsificação de documentos e fraude, porque é isso que você cometeu. Crimes. Vários deles. Eu vou te devolver o dinheiro. Prometo. Só me dá um tempo. Você não tem dinheiro, Ricardo. Você mesmo acabou de dizer. Investiu tudo aqui, nessa pousada construída em cima da minha dor. Caminhei até a porta. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero mais o seu tempo. Eu quero justiça. Saímos da pousada naquele mesmo dia. No caminho de volta, parei numa cidade próxima e fui direto no fórum. Com todas as provas que tinha, com a gravação da confissão de Ricardo, consegui uma audiência com um juiz. O advogado que Júlia tinha indicado aceitou pegar meu caso. Quando viu todas as evidências, ele sorriu. Marina, você fez um trabalho e tanto. Com isso aqui, a gente tem caso ganho. Os meses seguintes foram difíceis. Ricardo tentou negar tudo, mas as provas eram fortes demais. A gravação da confissão, os documentos falsificados, o testemunho de Júlia, as movimentações bancárias suspeitas. Fernanda, quando descobriu toda a verdade, entrou em choque. Ela realmente achava que Ricardo era divorciado, que o dinheiro era dele. Quando viu que tinha se envolvido com um homem que havia destruído a vida da esposa, ela terminou com ele. A pousada foi fechada por determinação judicial até a resolução do caso. Ricardo foi condenado a devolver todo o dinheiro que tinha tirado das contas e da venda da casa, com correção e multa. Como não tinha mais nada, a pousada teve que ser vendida para pagar a dívida. Mas o melhor de tudo não foi o dinheiro. Foi ver Ricardo tendo que assumir na frente de um juiz, de advogados, da família dele e da minha, tudo o que tinha feito. Foi ver ele se curvar diante das consequências dos próprios atos. Com o dinheiro que recebi de volta, reabri minha loja. Não no mesmo lugar, mas em um ponto melhor. Chamei de recomeço, porque era isso que eu estava fazendo.
Carla voltou a trabalhar comigo. Coloquei uma foto da minha avó na entrada para lembrar todo dia de onde eu vim e do que sou capaz. 1 ano depois, estava na loja quando Ana apareceu com um envelope. "O que é isso?" perguntei. "Os papéis do divórcio. Chegaram hoje. Está oficialmente livre dele." Peguei o envelope e senti uma paz imensa. Livre. Finalmente livre. Sabe, Ana, passei tanto tempo pensando em vingança, mas no fim, a melhor vingança foi não deixar ele me destruir. Foi levantar, lutar e reconstruir. Você é incrível, Mari. Muitas pessoas não teriam essa força. Olhei pela vitrine da loja. Lá fora a vida seguia. As pessoas passavam, riam, viviam. E eu estava viva também. Machucada, mas viva. Traída, mas de pé. Roubada, mas ainda capaz de reconstruir. Ricardo perdeu tudo. A pousada, o dinheiro, Fernanda, a reputação. A última notícia que tive é que ele estava trabalhando num emprego comum, mal conseguindo pagar as próprias contas, enquanto tentava responder aos processos que ainda corriam contra ele. Eu? Eu estava ali, na minha loja, construindo uma vida nova. Uma vida onde ninguém mais ia me enganar. Onde eu era dona da minha própria história. Naquela noite, tranquei a loja e caminhei até em casa. Não a casa antiga, mas um apartamento pequeno que aluguei. Era simples, mas era meu. Conquistado com meu próprio esforço. Sentei no sofá e peguei o celular. Olhei para as fotos antigas, de quando eu e Ricardo éramos felizes. Ou quando eu pensava que éramos. Respirei fundo e deletei todas elas. Não precisava mais carregar aquele peso. Não precisava mais olhar para trás com raiva ou tristeza. Aquela viagem que ele me deu tinha sido para me destruir. Mas no fim, tinha sido o começo de algo maior. O começo da minha libertação. Abri as cortinas da janela e olhei para o céu estrelado. Tinha sobrevivido à pior tempestade da minha vida. E se conseguir sobreviver àquilo, conseguiria sobreviver a qualquer coisa. Sorri para mim mesma. Marina do passado tinha acreditado em promessas falsas. Marina do presente sabia que a única pessoa em quem podia confiar de verdade era ela mesma. E sabe de uma coisa? Isso era libertador. Ricardo tinha tentado me tirar tudo. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. Mas havia uma coisa que ele nunca conseguiria tirar. Minha capacidade de recomeçar. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Recomeçando. Mais forte, mais sábia e completamente livre. A vingança não foi destruir a vida dele, embora ele tenha destruído a própria. A vingança foi provar que eu era maior que a dor que ele me causou. Que eu podia cair, mas também podia me levantar. E foi isso que eu fiz. Me levantei e segui em frente.